você que ainda não me conhece, meu nome é Charlene Tonelli e hoje eu vou dar uma dica preciosa para você de uma técnica que me ajudou e me ajuda muito. Fica comigo até o final porque eu tenho certeza que vai valer a pena, ok? Você já se perguntou quais são os seus sonhos? O que realmente te faz feliz? Qual o seu propósito de vida, sua missão? O que você está fazendo aqui nesse planeta? Pois bem, eu já me perguntei. Nós precisamos fazer essas perguntas e geralmente a gente não se pergunta esse tipo de coisa. E o autoconhecimento ele começa a criar um resultado potencializador dentro de nós quando nós fazemos essas perguntas para nós mesmos. E a dica que eu quero passar para você é a dica do silêncio, é a prática do silêncio, a meditação. Olha só, eu como cristã tinha um preconceito muito grande com a meditação, porque as primeiras vezes que eu ouvi sobre esse termo e eu fui questionar, me falaram assim, como que me explicaram a meditação? A meditação é o ato de você esvaziar a sua mente. E mente vazia é oficina do diabo. Então, o que aconteceu? Eu não queria o diabo trabalhando na minha mente, então eu sempre fugi desse silêncio da meditação. Porque eu queria ficar bem longe desse processo onde o diabo estaria trabalhando no vazio da minha mente. Mas com o decorrer dos anos, da minha busca na espiritualidade, buscando conhecer a Deus, conhecer a oração, conhecer a espiritualidade, uma sede interior, eu estudei várias propostas de oração, de vários livros que falavam sobre oração, técnicas de oração, e incrivelmente a maioria desses livros falava do momento de silenciar, o momento onde nós precisaríamos ficar em silêncio para justamente ouvir a Deus, para ouvir Deus falando conosco. Então, se iniciava a oração, né? Muitas vezes com lamentação, com aquele sentimento de, como eu aprendi muitas vezes, né? De pedir perdão, não que não seja necessário, é necessário, mas nós estamos num processo de evolução. Então, nós precisamos sair desse lugar também de martírio. Então muitas vezes eu ficava ali falando para Deus que eu não era merecedora, que eu era uma pecadora, falando todos os meus defeitos, me lamentando muito, para depois, né, entrar no momento de querer agradecer e lá no final da oração ficar em silêncio. Mas o meu silêncio era um falso silêncio, porque eu não permitia silenciar a minha mente, porque eu, na minha crença, mente vazia, lembra que eu falei? Era oficina do diabo. Então quando eu ficava em silêncio eu apenas não falava, mas os meus pensamentos eu continuava, né, no meu processo de oração, glorificando a Deus, continuava ali nesse processo. Então em 2019, quando eu comecei a ressignificar minha vida e minhas crenças, eu me abri para conhecer a meditação. E eu finalmente comecei a entender o que era a meditação. Que a meditação não é o fato de silenciar a nossa mente, de esvaziar a nossa mente, porque não existe essa possibilidade, mas é o ato de observar os nossos próprios pensamentos, deixar que eles venham, permitir que eles vão, ficar ali observando. Então eu comecei a ressignificar o processo de meditação dentro de mim, comecei a quebrar essas crenças e experimentar a meditação, conforme a minha consciência me permitia experimentar naquele momento. Então eu comecei a perceber os grandes benefícios e comecei a estudar sobre e vi que a ciência também fala sobre os grandes benefícios da meditação para o nosso desenvolvimento pessoal, emocional, para acalmar o estresse e muitas outras coisas. Então, intuitivamente, eu percebi que eu estava fazendo errado o meu processo de oração. Primeiro orando, falando, questionando, me martirizando e depois fazendo o meu falso silêncio que eu fazia.
E eu mudei essa regra que eu tinha. Primeiro eu orava, eu falava, eu chorava, eu clamava, e depois eu silenciava, e passei primeiro a silenciar. Primeiro fazer um momento de silêncio, sentir a minha respiração, acalmar os meus pensamentos, os meus sentimentos. Muitas vezes, durante a minha vida, eu falava, nossa, eu preciso orar, porque eu precisava mesmo dobrar o meu joelho e chorar, e clamar, e questionar, e reclamar. E aquele ato, eu fazia tanto que chegava um momento, né? Eram longas as orações, chegava um momento que eu me acalmava. Então, quando eu decidi reduzir, modificar, eu percebi que eu já entrava no meu ato de oração bem mais calma, bem mais consciente, sem reclamações e realmente tendo uma comunicação efetiva com Deus. E é disso que a gente precisa. A gente precisa entrar, né, no nosso universo interior para conseguir começar a compreender tudo o que está acontecendo no nosso universo exterior. Então a dica que eu quero deixar para você hoje é: silencie, pratique o silêncio, pratique a meditação aliada à oração. Primeiro faça seu momento de meditação, tira ali 3, 4, 5, 10 minutos do seu dia para dedicar esse momento de conexão. Respire profundamente, sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Esse ar é a própria vida de Deus em nós. Deus está dentro e fora de nós. O ar que nós respiramos e expiramos já serve para nos acalmar. Esse Deus é poderoso, é maravilhoso, então nós precisamos dessa conexão. Então, aliar ali o seu momento de silêncio. Quando você entra no seu processo de oração, você já entra num processo tão consciente, tão racional, você já entra numa vibração de gratidão, de elevação, agradecendo por tudo o que você tem. E as respostas, elas vão vindo, as coisas vão acontecendo. Não quer dizer que nós não vamos mais ter desafios, problemas, questões a resolver, mas é bem mais prático quando nós temos essa comunicação através do silêncio e da oração. É nos ensinado dentro do universo com Deus que a oração é quando a gente fala com Deus e o silêncio é quando Deus fala conosco. Então, chegamos perante Deus e já chegamos falando. Não, vamos permitir que Ele primeiramente, né, fale conosco. Vamos nos acalmar, permitir que saia todo aquele estresse, aquela aceleração do dia a dia. E depois nós falamos com Deus. E as coisas começam a acontecer, você começa a ter as respostas gradativamente na sua vida. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa dica, deixa aqui nos comentários para mim. Fala para mim se você já pratica dessa forma. Primeiro você faz um silêncio, depois você faz a oração. Fala para mim se você tem sentido dificuldade nesse caminho da expansão da consciência que nós estamos, em se conectar em oração. Fala para mim aqui, deixa aqui nos comentários os resultados que você tem obtido através do silêncio e da oração. Curte esse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal e compartilha com quem precisa dessa dica preciosa.